Qual a mensagem da Bíblia? Qual a mensagem da Bíblia? Hoje celebramos o Dia da Bíblia. Sim, o Dia da Bíblia. É o dia quando nós nos lembramos de agradecer a Deus pela sua mensagem por meio das Escrituras, por meio da sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus ao nosso coração. E eu quero ler para você apenas um verso do maior de todos os salmos e, consequentemente, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. E a palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 119, no verso 160, diz assim a palavra: a soma da tua palavra é verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Amém. A palavra do Senhor, a Bíblia, muitas vezes é vista como sendo um livro de mistério, um livro fechado, um livro difícil de compreender. Não é raro nós encontrarmos pessoas que dizem: eu não gosto muito de ler a Bíblia porque eu não a entendo. Eu não gosto de ler a Bíblia porque tem muita coisa estranha, diferente, enfim. Muitas pessoas se cansam ao olhar as Escrituras, outras pessoas até têm medo, um certo receio de abrir a Bíblia e ler o seu conteúdo. Outras pessoas, no entanto, fazem um uso equivocado da Bíblia, utilizando-a como amuleto. Isso não é raro encontrarmos pessoas que deixam a sua Bíblia aberta sobre a mesa ou em algum lugar da casa. Não que isto em si seja errado. Eu sempre costumo brincar dizendo que se você vai deixar a Bíblia aberta em algum ponto da sua casa, não há problema, desde que as páginas sejam viradas, isto é, desde que ela seja lida. Porque deixar a Bíblia aberta no mesmo lugar a vida inteira, a única coisa que vai acontecer é acumular poeira e amarelar as páginas por consequência. Não vai trazer nenhum resultado. Não vai emanar da Bíblia nenhum tipo de influências ou coisa parecida pelo simples fato dela estar aberta ou estar presente em casa. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é alguma coisa para você adorar e idolatrar. A Bíblia não tem poder nela mesma, nas suas páginas e em suas capas, em sua capa. A Bíblia, ela é especial pela mensagem que ela contém, pela mensagem que traz ao nosso coração. A Bíblia foi muito perseguida, a Bíblia foi proibida em muitos lugares e ainda é proibida em alguns lugares deste mundo. A Bíblia foi queimada, rasgada. A Bíblia foi impedida de chegar a lugares e a pessoas ao longo da história. Líderes religiosos, inclusive, proibiram sistematicamente a leitura e o estudo da Bíblia. A Bíblia, portanto, ela traz uma história de perseverança e permanência. E é por isso que o Salmo diz que as ordenanças do Senhor, as justas ordenanças do Senhor, duram para sempre. As palavras do Senhor contidas no seu livro permanecem para sempre. Não há como destruir a Bíblia, não há como acabar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor e por isso ela permanecerá para sempre. Mas sobre o que a Bíblia fala? Como poderíamos resumir a mensagem da Bíblia? A Bíblia fala inicialmente de um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que fez todas as coisas. E isso nós encontramos logo no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. Eu quero caminhar com você hoje com alguns textos da palavra do Senhor e começando do texto que apresenta Deus como Deus criador, Deus como Deus responsável por tudo aquilo que vemos e somos hoje. A Bíblia fala de um Deus criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito se fala sobre a criação do mundo, muito se fala sobre a criação do universo, mas a Bíblia diz o autor do universo.
Deus, o Deus Criador. A Bíblia começa falando, portanto, de um Deus que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou o ser humano e nos fez, portanto, habitar neste mundo. Fala de um Deus que se manifestou criando de uma maneira perfeita e com precisão todas as coisas. Quando abrimos a palavra de Deus, logo no primeiro versículo da Bíblia, portanto, lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus deixou a sua assinatura, Deus deixou a sua marca registrada na criação. Quando olhamos lá no Salmo 19, verso 1, nós encontramos ali a declaração, da marca de Deus em tudo aquilo que vemos, em tudo aquilo que está sob os nossos olhos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando olhamos para a natureza criada, para o mundo criado, a perfeição de todos os detalhes da criação, nós percebemos ali com muita clareza a mão de Deus. Nós percebemos com clareza ali as impressões digitais de Deus, a manifestação da glória do Senhor. Quando olhamos um céu estrelado, quando olhamos uma lua cheia, uma noite clara e bela, nós não temos como acreditar ou imaginar o acaso, não podemos imaginar uma mera coincidência, mas identificamos ali a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Por isso a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas a palavra de Deus nos fala um pouco mais. E quando abrimos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós encontramos a participação nesta criação maravilhosa, poderosa, extraordinária aos nossos olhos. Nós encontramos a participação do Senhor Jesus também. Jesus presente na criação. E a palavra do Senhor nos diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio de todas as coisas, o Verbo, Jesus, já estava presente. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Senhor Jesus participou da obra da criação. Senhor Jesus, como Deus, também estava presente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo participando da criação, tendo ali a autoria da criação. Senhor Jesus, portanto, merece toda a adoração, todo o louvor, porque Ele também é o Deus Criador, aquele que participou de toda a criação, o Deus que se tornou carne e habitou entre nós, o Senhor que sustenta todas as coisas. E é por isso que quando abrimos a palavra do Senhor lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 16 e 17, nós lemos: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O Senhor Jesus é responsável pela criação. Para Ele, todas as coisas foram criadas e Ele sustenta toda a criação. Por isso, é fundamental e essencial não apenas reconhecermos o Deus Criador em nossas vidas, mas também reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nas mãos do Senhor Jesus repousa todo o firmamento, toda a estrutura dos céus e da terra sobre as mãos do Senhor. Mas a Bíblia fala um pouco mais. A Bíblia fala de onde viemos e para onde vamos. Esta tem sido uma questão, uma pergunta muito intensa que a filosofia muitas vezes tenta resolver, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, né? Mas a Bíblia já responde isso. Não precisamos perguntar muito, nem precisamos ficar inquietos com esta questão. A Bíblia fala de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, no primeiro livro da Bíblia, a resposta já sai. A resposta está evidente. Capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado,
sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Que a palavra do Senhor nos mostra que viemos de Deus. Deus nos criou. Nossa origem está nos céus, nossa origem é os céus, viemos da presença do Senhor. Deus nos criou e aqui estamos nessa terra com esta finalidade, para dominar esta terra, para manifestarmos a glória do Senhor, para vivermos aqui. De onde viemos? Viemos da presença do Senhor. O que estamos fazendo aqui? Temos um plano estabelecido pelo Senhor. O plano original do Senhor era o de cuidarmos da obra criada, da obra estabelecida por Deus. Por isso que é uma preocupação do cristão, do Filho de Deus, a preocupação em cuidar da natureza, em cuidar da ecologia, em cuidar dos animais, em cuidar da obra criada pelo Senhor. O cristão tem uma responsabilidade com este mundo, em cuidar, em manter, em zelar pela obra criada pelo Senhor. Ele nos criou, viemos do Senhor e estamos aqui nessa terra para fazermos com que a obra do Senhor seja glorificada. Toda a criação possa ser usada da melhor forma possível para a glória de Deus e para a bênção de nossa vida. Mas quando abrimos a palavra do Senhor lá em Eclesiastes capítulo 12, nós então encontramos a resposta. Viemos de Deus, estamos aqui para cuidar da criação de Deus, mas para onde vamos? Qual é o destino de nossa vida? E a palavra do Senhor diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Querido, nós viemos da parte de Deus. Aqui estamos para cuidar da criação de Deus, mas o nosso destino é voltar à presença do Senhor, é voltar para diante de Deus, a fim de podermos prestar contas de nossa vida aqui nesta terra. Viemos dele, aqui habitamos, cumprimos nosso papel, mas voltamos para a presença de Deus, a fim de nos apresentarmos a Ele e assim darmos conta de nossa vida. Então, a Bíblia nos apresenta um momento ou uma cena dramática. A palavra do Senhor, então, nos apresenta um terrível desastre. É uma situação extremamente devastadora, uma situação extremamente chocante e terrível ao nosso coração. Quando abrimos a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3, nós lemos aquilo que aconteceu, o grande desastre do pecado e a sua repercussão na vida e na eternidade. E a palavra do Senhor nos diz, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3 que a desobediência do primeiro casal resultou no afastamento do Senhor, na quebra da comunhão com Deus, a entrada do pecado na vida e a consequência que se espalhou por toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não apenas as pessoas que nós julgamos perversas deste mundo, mas todas as pessoas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o pecado e o afastamento da presença de Deus traz uma consequência. E é o que nós lemos em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, a consequência do afastamento de Deus traz morte. E esta morte é a separação eterna de Deus. Esta morte é física, mas é também, e muito pior, a separação eterna da presença do Senhor. A impossibilidade de voltarmos à presença de Deus. A questão é, voltamos para Deus, porém, separados dele e para daí para frente, estarmos eternamente afastados do Senhor. Como resolver este problema? Como solucionar essa questão? Então a Bíblia fala sobre a solução de Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Em Romanos capítulo 6, verso 23, nós lemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós olhamos, portanto, para o desastre do pecado, a palavra de Deus nos aponta para a solução e a resposta de Deus. E é exatamente por isso que o próprio Senhor Jesus veio, o Deus encarnado. E ele veio até nós com uma proposta, ele veio até nós com a solução. E é por isso que lá em João 3,16, nós lemos neste texto tão conhecido,
tão importante e tão abençoador a seguinte palavra do próprio Senhor Jesus: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. E todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, pode então ter acesso à nova vida, pode ter acesso à volta ao Senhor. Voltaremos todos à presença de Deus, como nos diz a própria palavra. Mas se partirmos dessa vida sem a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, voltamos à presença do Senhor para sermos dela banidos eternamente. Mas se desta vida partimos com Jesus como nosso Senhor e Salvador, experimentamos vida eterna, vida na presença do Senhor, o nosso Deus. A mensagem da Bíblia, portanto, começa apontando para o Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas e nos criou também. O Deus que delegou a nós a responsabilidade de cuidarmos de todas as coisas que Ele mesmo criou. O Deus que, mesmo com a nossa desobediência e afastamento dele, providenciou a resposta, providenciou o meio para voltarmos à sua presença, o Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando abrimos a palavra de Deus, nós vemos com clareza o convite do Senhor para que possamos voltar à sua presença e nele desfrutarmos vida nova e vida eterna. Querido, nessa noite, quando celebramos o Dia da Bíblia, eu quero enfatizar com você que esse Deus Criador, esse Deus Todo-Poderoso, estende a mão. Ele, dos céus, faz um chamado. Dos céus, Ele convida você a segurar a mão dEle, a segurar as mãos do Senhor, para que você possa voltar à presença dEle, desfrutar a sua comunhão, participar da sua glória e ter a certeza de, ao deixar esta vida, estar para sempre na presença eterna do Senhor. Querido, nessa noite eu quero convidar você a considerar a palavra do Senhor. E quero fazer um convite a você: leia a palavra, leia as Escrituras, leia a Bíblia, será bênção para você. Muitas pessoas ficam apenas fiadas naquilo que as outras dizem, não é isso? Ficam fiadas no que as outras dizem. Eu sempre digo para a minha igreja que a minha derrota será alguém dizer assim, porque alguém perguntando sobre algo da Bíblia e alguém do meu rebanho, da minha igreja, dizer assim: bem, eu creio assim é porque o pastor falou. Ok, o pastor fala, o pastor prega, o pastor anuncia, como eu estou fazendo aqui agora. Mas o que é fundamental, o que é muito importante é que você também conheça. Você conheça as Escrituras e possa dizer: meu pastor falou, mas eu também li a Bíblia e eu também vi isso. E a minha fé está firmada não simplesmente naquilo que eu só ouço dos outros, mas naquilo que eu leio e conheço das Escrituras. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, se aprofunde no ensino do Senhor. Você vai descobrir ricas e preciosas bênçãos, verdades maravilhosas para o seu coração. Mas eu tenho um segundo convite para você, e esse segundo convite é para que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Deus por meio de Jesus. Que você possa experimentar a vida nova, que você possa entender que você veio de Deus, da parte de Deus. Você não está aqui por um acaso, você veio da parte de Deus. E Deus tem um propósito para a sua vida, de você ser bênção aqui onde você está, cuidando da obra que Ele colocar em suas mãos, mas que você tenha a confiança e a segurança em Jesus Cristo, de que fechando os seus olhos aqui nessa terra, você voltará para a presença de Deus, voltará para a sua origem, para a presença do Senhor eternamente. E para tanto, querido, creia no Senhor, entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, abra o seu coração e convide nesta hora o Senhor Jesus para estar presente em sua vida hoje, amanhã e eternamente. Eu quero orar por você. Querido Pai, neste momento, queremos agradecer por Tua palavra, queremos agradecer pela mensagem da Bíblia, queremos agradecer, ó Deus,
pela tua presença falando aos nossos corações. Que a tua mensagem possa ficar guardada em nossos corações pela ação do teu Santo Espírito. Que o Senhor, de uma maneira toda especial, possa aplicar a tua palavra à nossa vida, decisões, caminhos e, sobretudo, a respeito da nossa eternidade. Que o meu irmão, a minha irmã, que o meu amigo, a minha amiga que está nos acompanhando neste momento, possa, neste momento, ser ajudada pelo teu Santo Espírito a entregar sua vida, seu hoje, seu amanhã e sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus. E que possa, assim, desfrutar a graça salvadora, a nova vida em Cristo e a firme segurança da volta à tua presença, quando aqui nossos trabalhos nesta terra cessarem. Que, ó Deus amado, o Senhor possa abençoar, guardar, que o Senhor possa nos dar alegria e satisfação em lermos a tua palavra, em nos aprofundarmos no teu Evangelho. Fica conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.